texto dessa manhã que nós vamos meditar, a palavra de Deus para nossas vidas, é Daniel capítulo 12, versículo 13. O texto diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vou repetir. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Nós vamos falar hoje sobre o caminho de um homem com Deus. Amém? O seu caminho com Deus. Amém? Quantos aqui querem ter a sua vida marcada pela presença de Deus? Daniel foi um homem assim. Daniel foi um homem extraordinário, um dos servos de Deus. Pouca gente deve estar no mesmo nível dele em termos de ter recebido revelação de Deus. Não sei se todos conhecem o texto. Quem não conhece, logo vai conhecer, porque nós estamos num plano de leitura da Bíblia em um ano inteiro, e logo mais, daqui a alguns meses, você vai chegar em Daniel. Mas Daniel recebeu revelações tão grandiosas, tão tremendas, que até hoje, todo estudo que é feito a respeito do fim dos tempos, todo estudo, por exemplo, do Apocalipse, você só consegue entender se você juntar aquilo que Deus revelou a Daniel. Ele teve revelações de Deus sobre as coisas que vão acontecer ainda no final, para frente do nosso tempo ainda. Teve revelações sobre o seu povo, sobre os reis que surgiriam, sobre os reinos que se levantariam. Coisas tremendas, grandiosas. Imagine só, você, com o pequeno conhecimento que nós temos da vida, das coisas, de repente Deus te dá um conhecimento de coisas que aconteceriam durante séculos, reinos que se levantariam, toda a história do teu povo e como é que as coisas terminariam. Que coisa tremenda foi isso. Quanto ensino, quanto conhecimento, quanta experiência para um homem só. E foram revelações tão grandiosas que houve um momento que ele quase que desfaleceu, ele caiu realmente por terra, suas forças acabaram diante do impacto daquela unção, daquela presença de Deus. Isso é cair no Espírito. Foi uma unção tão grande, tão tremenda, que as forças dele simplesmente sumiram. Ele sentiu como se fosse morrer, porque ele não resistiu ao impacto daquilo tudo. E eu fico imaginando Daniel, vendo tudo aquilo, porque ele não somente ouviu, mas ele teve visões, né? Coisas tão grandiosas, muito maiores do que ele. Ele deve ter se sentido tão pequenininho, tão insignificante naquele momento, não seria assim? Diante de uma grandiosidade das revelações de Deus, sobre o povo dele, sobre o mundo inteiro, sobre o futuro, sobre o fim dos tempos. E aí então, quando termina tudo, Deus faz questão de dar para Daniel uma palavra pessoal e dizer para ele assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Sabe o que isso me mostra? Que Deus tem um chamado para mim, para você. Deus se preocupa com a nossa vida. E todos nós somos importantes para Deus. Todos nós temos um caminho para seguir. Ainda que ele tivesse visto tantas coisas grandiosas que diziam respeito a reinos e a tempos futuros, Deus ainda tinha uma história com Daniel. Deus conhece a gente pelo nome e tem planos e propósitos para cada um de nós. E é isso que eu queria mostrar para vocês nessa manhã, baseado nesse texto. Que mesmo diante de todos aqueles conflitos que ele viu, diante de todas as lutas que ele viu, porque nem tudo que ele viu no futuro ia ser bom. Nem tudo que Deus mostrou para ele ia ser sombra e água fresca. Ao contrário, ele viu muitos conflitos, guerras, situações de disciplina de Deus, juízo de Deus sobre o mundo. Então, quando nós somos muitas vezes bombardeados por notícias, quando vemos inquietude em relação ao futuro, acho que todo mundo passa por isso, de alguma maneira. As notícias são sempre inquietantes, né? Agora estamos diante de uma eleição, estamos pensando o que vai acontecer, qual vai ser o futuro do país, como é que vai ser o ano que vem. Todos nós estamos com uma certa expectativa, uma apreensão em relação às coisas. As notícias que vêm sobre economia, nem sempre são coisas boas que vêm para a gente. Como é que a gente reage diante de tudo isso? A gente sucumbe diante das notícias, das dificuldades, ou a gente continua entendendo que Deus tem um plano e vai abençoar as nossas vidas e nós temos um propósito para cumprir? Então eu quero falar com você nessa manhã sobre o caminho
de um homem com Deus, o caminho de uma mulher com Deus, o caminho de uma pessoa que realmente quer ser marcado pela presença de Deus. Como deve ser esse nosso caminho? E como Deus disse para Daniel: Daniel, você viu tudo isso aí sobre o mundo inteiro, mas agora tem uma história com você. E Deus hoje está dizendo assim: olha, eu tenho planos para o mundo, eu tenho planos para essa nação, mas eu falo também com você. Tem seu nome na boca de Deus. Amém? Deus tem planos para a tua vida, e é isso que nós vamos ver. Em primeiro lugar, o que Deus mostra para Daniel é que o caminho de um homem com Deus é um caminho diferente do mundo. A primeira palavra que Deus diz para ele é assim: tu, porém. É uma quebra. Ele está dizendo assim: olha, eu te revelei aqui as coisas sobre os reinos, sobre os reis, sobre o seu povo, sobre o mundo, sobre o futuro, vai acontecer tudo isso daí, mas agora vamos parar o assunto aqui e eu quero falar com você. Tu, porém, tem um chamado diferente para as nossas vidas. Com esse tu, porém, Deus estava dizendo assim: Daniel, não importa se o seu povo vai ser fiel ou infiel. Não importa se o seu povo vai viver um tempo de prosperidade ou de disciplina. Agora eu quero falar com você. Tem um caminho diferente para você. O seu caminho é personalizado. Você não precisa ser influenciado pelo ambiente em que você vive. Você não precisa ser influenciado pelo destino que o mundo estiver seguindo. Você não precisa ser influenciado pelo rumo que o teu povo estiver seguindo. Você pode ter uma vida diferente. O meu tratamento com você é pessoal. Tu, porém. A primeira coisa que Deus faz, então, é descolar Daniel do resto da história. Descolá-lo do destino do seu povo. Ele pode ser diferente. Se o povo for infiel, ele pode ser fiel. Se o povo estiver sofrendo disciplina, ele pode viver um caminho diferente e ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Muitas vezes nós damos ênfase em que o cristão tem que ser uma pessoa diferente. Todas as igrejas de alguma maneira dizem que a gente tem que ser diferente. Mas o problema é que muitas vezes nós erramos e seguimos um caminho legalista. E a gente acha que ser diferente significa que o cristão tem que se vestir de um modo específico. O cristão tem que ter uma vestimenta diferente. Ou então a gente diz assim: não, ser cristão é diferente porque você não pode ter esse ou aquele vício. E a gente faz uma listinha dos vícios que não pode ter. Então algumas coisas a gente tolera, outras não, isso aqui não pode. E a gente reduz as coisas a uma listinha de regras. Deus quer muito mais de nós, amém? Deus quer que você seja diferente no seu caráter. Deus quer que você seja diferente na maneira como você vê o mundo, nas tuas expectativas, nas tuas esperanças. Isto significa que as pessoas precisam olhar em você e ver realmente Jesus, porque Jesus é diferente desse mundo, amém? Então, Deus está nos dizendo hoje, em primeiro lugar, que nosso caminho precisa ser diferente. Nós não podemos ser contaminados pelo ambiente em que nós vivemos. Não importa se o mundo vai decair, se as coisas vão ficar ainda piores, se os princípios morais do mundo vão degringolar ainda mais, ou se as coisas vão ser restauradas. Eu preciso saber que a minha vida com Deus é entre eu e Ele, e que eu não preciso ser influenciado, contaminado por esse mundo, amém? A Bíblia diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. João disse isso. Então eu não posso ser influenciado, eu não posso ser alguém que está seguindo o mesmo rumo aí como na manada. Se o mundo vai para um caminho, então eu vou também? Não. Eu preciso saber o que é que Deus tem para a minha vida. E olha, hoje em dia a gente muitas vezes vê que está faltando isso nos cristãos. A gente vê, as pessoas lá fora estão desesperadas, e os crentes na igreja estão desesperados às vezes. As pessoas lá fora estão abatidas, desanimadas, e as pessoas na igreja abatidas, desanimadas. Qual a diferença, gente? A diferença em nós não é simplesmente que a gente não fuma ou não bebe, ou não faz isso, não faz aquilo, não é uma listinha de regras, é uma diferença de vida com Deus. É uma diferença que tem que ser o seguinte: se as pessoas estão lá fora sem Deus, elas vão ver Deus na nossa vida. Se elas estão sem Jesus, elas vão ver Jesus na sua vida. E esse Jesus vai se expressar trazendo alegria, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo motivação, trazendo vida. Essa vida é o que faz toda a diferença. É a vida de Jesus em nós, e não uma série de regras que faz a diferença. Esse tu, porém,
É o que Paulo dizia, por exemplo, para Timóteo. Paulo mostrou para Timóteo que haveria uma série de dificuldades no mundo, e ele dizia para Timóteo assim: tu, porém, segue o teu caminho, faz a obra do evangelista. Então, o plano de Deus para nossas vidas é que nós sigamos um caminho diferente do mundo, que a gente não seja contaminado e haja realmente uma diferença absoluta entre aquilo que o mundo segue e aquilo que nós seguimos. Se as pessoas hoje estão confusas, você precisa ter direção. Se as pessoas estão desanimadas, você precisa ter alegria e ânimo. Se as pessoas estão se afastando da vontade de Deus, você precisa conhecer e experimentar e viver a vontade de Deus na tua vida. Amém? Pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque você pode hoje. Não é só algo que você deve fazer, é algo que você pode fazer. É uma bênção de Deus para a tua vida. Deus está dizendo assim: eu tenho recursos para dar a você uma vida diferente. Mesmo diante de tudo que Daniel viu, de tantas catástrofes, de tanta coisa tremenda, de mobilização de reinos, Deus está dizendo para ele assim: ainda tenho uma história pessoal com você e o teu caminho pode ser diferente. Não é só uma obrigação de ser diferente, mas é uma bênção. É Deus dizendo assim: eu dou a você o poder de viver uma vida independente dos destinos desse mundo. Se o mundo estiver indo de mal a pior, você não precisa ir de mal a pior. Você pode viver uma vida abençoada, mesmo vivendo num contexto difícil. Amém? Por isso que Jesus disse assim: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos nesse mundo, mas não precisamos ser contaminados com as coisas que estão nele. Amém? Segunda coisa que Deus diz a Daniel, e que tem que ser uma marca no nosso caminho também, é que aquele que tem uma vida com Deus tem um propósito a cumprir. Você tem um propósito a cumprir nesse mundo. Amém? Você tem uma missão, você tem um chamado de Deus. Deus disse para ele assim: tu, porém, segue o teu caminho. Daniel, falei com você sobre a nação de Israel, falei com você sobre os impérios que vão se suceder, falei com você sobre o futuro, mas sabe de uma coisa? Segue o teu caminho. Eu tenho uma história, um plano, um propósito para a sua vida. E eu quero perguntar para você: você acha que era só Daniel, porque era um homem muito abençoado e especial, que tinha um plano de Deus para a vida dele? Como é que é seu nome? Me diga aí. Tem gente que não sabe nem o próprio nome. Como é que é seu nome? Responda. Deus está dizendo para você: segue o teu caminho. Deus está te chamando pelo nome, dizendo assim: quando eu te chamei, quando você se converteu, quando você teve um encontro com Jesus, não era só para você receber um perdão, não era só para você um dia ter os céus como herança, mas existe um caminho para seguir. Tem gente que fica num vazio, num vácuo, né? Ele acredita na bênção de Deus para o passado. Tá bom, meu passado está perdoado. Ele acredita na bênção de Deus para o futuro. Ótimo, no futuro eu vou viver no céu com Jesus. E hoje? E hoje, o que eu faço? Fico aqui esperando, vivendo nesse vazio entre o passado e o futuro? Não. Hoje, Deus tem uma história para você. Tem um plano, tem um propósito. Não existe nenhuma pessoa no mundo que se converta e seja largada por Deus. Não tem ninguém para quem Deus não tenha propósito, amém? Não use nenhum tipo de desculpa para se esquivar do fato de que Deus tem um chamado para a sua vida. Ah, mas eu não pude estudar muito, pastor. Tem gente que conhece muito mais do que eu. Quem disse que Deus depende do nosso estudo? Ah, pastor, mas minha família era complicada. Quem disse que Deus depende de família perfeitinha? Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Quem disse que Deus só usa quem tem dinheiro? Pastor, eu não tenho tempo. Deus é dono do nosso tempo. Cada um de nós aqui tem um propósito para cumprir. E você precisa andar nesse mundo sabendo que mesmo que a história do país seja uma história tão grande, mesmo que você esteja envolvido e vendo no mundo acontecerem coisas tão grandiosas, tão maiores do que você tem uma história para cumprir. Você tem um chamado de Deus. Esse chamado não depende de nenhuma outra coisa, simplesmente da vontade de Deus. E vale para todas as épocas da nossa vida. Quer ver outra coisa que as pessoas erram e fogem dessa visão de um chamado? Alguns dizem assim: eu ainda sou muito jovem. Quando eu crescer,
Quando eu for mais velho, aí eu vou servir a Deus. E tem outros que acham que já são velhos demais para servir a Deus. Eu tive meu tempo com Deus, agora estou aqui esperando o próximo trem para a glória. Não. Deus tem um propósito para a sua vida em todas as etapas da sua vida, amém? Deus usa as crianças de uma maneira tremenda, maravilhosa. Tem pais se convertendo por causa do testemunho das crianças. Tem pais sendo abençoados pela oração das crianças. Tem pessoas aqui idosas que já têm pouca saúde, pouca vitalidade física, mas a Bíblia diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, e essas pessoas estão sustentando muitas vezes a vida dessa igreja. Deus tem planos para todas as épocas, todas as etapas da nossa vida. Não é só para quando você está com dinheiro, não é só para quando você está duro, é para todos os momentos da sua vida. Deus tem um chamado para as nossas vidas. Nós não somos simples espectadores, nós não vimos aqui assistir um culto. Ser crente não significa viver uma vida mais ou menos e no domingo ir lá num culto para receber um pouquinho de ânimo. Não é isso. Ser cristão é ser servo de Jesus. E Deus tem um chamado para a nossa vida. O primeiro chamado é o de fazer discípulos, de pregar o evangelho e fazer discípulos, investir nas vidas. Nós precisamos fazer isso. Se cada um aqui de fato for um discípulo de Jesus, estiverem investindo em vidas, ganhando vidas para Jesus, cuidando dessas vidas, levando-os a se tornarem novos discípulos, essa igreja vai explodir e alcançar milhares de pessoas, amém? Nós precisamos fazer a vontade de Deus. E Deus tem vontades específicas. O chamado de fazer discípulos é para todos, mas Deus tem um lugarzinho específico para cada um de nós aqui. Nós temos um papel para exercer na nossa família, no bairro onde vivemos, no lugar onde trabalhamos, com as pessoas com quem Deus coloca na nossa vida. Deus nos chamou para seguir um caminho com Ele. Ele tem um chamado, Ele tem um propósito para as nossas vidas. E diante de todas as coisas grandiosas que acontecem no mundo, esse chamado pessoal continua. Mas a Igreja Palavra Viva está cumprindo o seu papel. Deus quer saber se você está cumprindo o seu papel. Amém? Então, é um chamado para ser diferente, é um chamado pessoal. Terceira lição que nós aprendemos nesse versículo é que nós precisamos ser perseverantes. Repita comigo: eu preciso ser perseverante. Deus disse para Daniel assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Você já entendeu que você tem um chamado? Agora a próxima lição é a seguinte: tem que ir até o fim. Amém? Por que é que Deus fez questão de dizer para Daniel que ele tinha que ir até o fim? Porque tem luta, gente. Pensa que é brincadeira? A vida é dura para quem é mole. Existem obstáculos. Daniel mesmo ficou sabendo de muitos deles. Deus mostrou para ele situações nada fáceis que o povo dele ia enfrentar. Tempos de disciplina, de juízo de Deus, impérios que iriam se levantar contra eles. Ele estava vendo que o negócio não ia ser brincadeira, não. Então, quando nós olhamos para a vida, nós precisamos saber que existem obstáculos, existem dificuldades para serem vencidas. E no meio disso tudo, pode acontecer de alguém desistir. Pode acontecer de alguém voltar atrás. Pode acontecer de alguém não desistir completamente, mas dar uma paradinha. Estou meio desanimado, estou sem vontade. E as pessoas então perdem, não a vida inteira, mas perdem muitas vezes uma etapa inteira da vida. Perdem oportunidades tremendas de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha um irmão nosso aqui, que era um tremendo evangelista. E nós tínhamos praticamente um banco separado para ele em todos os cultos. Porque ele nunca vinha sozinho no culto. Todo culto ele chegava com 3 ou 4 pessoas. Toda semana ele trazia pessoas na igreja, pessoas que não conheciam ainda Jesus. Depois de um tempo, ele começou a vir sozinho. E houve uma fase em que nem ele veio. Então eu fiquei pensando, puxa, graças a Deus ele está bem, superou essa fase de altos e baixos, mas houve um tempo em que ele trazia 3 ou 4 toda semana. Significa que ele pode fazer isso, não é? Se ele fez uma semana, 2, 3, 10, é porque ele sabe fazer. Ele tem graça de Deus para fazer isso.
Mas por que ele parou durante um grande tempo? O que aconteceu? Quantas oportunidades foram perdidas no tempo em que ele ficou desanimado, curtindo seus problemas, suas lutas, e parou de fazer a obra de Deus? Quantas coisas foram perdidas por uma etapa em que ele permitiu o desânimo na vida dele? Por isso Deus disse para Daniel, segue o teu caminho até o fim. Tem que ser perseverante. Tem que enfrentar as lutas, não depende das dificuldades. Servir a Deus não é uma coisa de um momento, servir a Deus é uma decisão absoluta. Eu sirvo a Deus e ponto. Minha vida nesse mundo, o único propósito da minha vida é fazer a vontade de Deus, é saber o que Deus quer para mim e cumprir essa vontade. Eu não estou aqui a passeio, eu não estou aqui com tempo para ficar de mal com Deus, para ficar chateado de vez em quando, para dizer, agora eu sirvo a Deus, daqui a pouco não sirvo mais, agora eu faço a obra de Deus, daqui a pouco não faço mais. Eu tenho um propósito para cumprir, e esse propósito é eterno, é vontade de Deus. Como é que eu posso fazer isso de vez em quando? Como é que eu posso fazer isso numa etapa da minha vida e em outra etapa não? Como é que eu posso deixar que o diabo roube de mim a alegria de servir a Deus? Pior ainda, como é que eu poderia parar no meio do caminho e desistir? E vocês acham que hoje em dia não tem muita gente desistindo? Quantas pessoas estiveram aqui até o mês passado e hoje não estão? Quantas pessoas estavam aqui o ano passado e hoje não estão? Muitos talvez estejam em outras igrejas. Glória a Deus, se estiverem bem espiritualmente, fazendo a vontade de Deus, está ótimo. Mas quantos estão na sua casa? Eu já soube de pastores que estavam em casa tristes, chateados, de mal com Deus, porque enfrentaram um problema, não gostaram da atitude do seu líder, ficaram decepcionados com alguém e estavam em casa. Eu falei, pastor, e está em casa decepcionado. Decepção você tem todo dia, se você ficar olhando para os problemas das pessoas. A primeira pessoa que eu me decepciono é comigo mesmo. Se eu for ligar para esse negócio, eu não teria nem começado. Você nunca ficou decepcionado com você, não? E com as pessoas que você ama? Acontece. Eu estou de mal agora, não vou mais brincar de servir a Deus. Sabe aquela criança que leva a bola para casa? Eu tinha um amigo que era assim, era horrível, estragava o jogo, ele levava a bola para casa, ninguém mais jogava. Como é que a gente pode desistir no meio do caminho? Jesus já avisou, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas significa que é para desanimar? Não, tem de bom ânimo. Parece meio estranho, né? Jesus está dizendo assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ele deu uma notícia ruim e disse assim, mas fique firme. A vida é dura para quem é mole. Eu preguei uma mensagem com esse título outro dia. Nós precisamos estar firmes diante das dificuldades, diante das lutas. Não podemos desistir diante de qualquer problema. Daniel precisava saber disso. Deus fez questão de frisar para ele. E o apóstolo Paulo nos ensinou exatamente a mesma coisa. Quando ele disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Certa vez, tem um pastor que escreveu um livro, ele conta que, num dado momento, uma irmã veio pedir oração para ele. E ele disse, pois não, irmã, quer que eu ore pelo quê? Pastor, eu queria que o senhor orasse para eu não ter mais problemas com o diabo. E aí o pastor orou e disse assim, Senhor, leva essa irmã agora para a tua glória. Ela falou, não pastor, não quero morrer ainda não. Se você não quer mais ter problema com o diabo, é o único jeito. Significa o seguinte, que enquanto estivermos nesse mundo, estamos numa luta. Existe uma luta espiritual constante. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Como é que você quer viver nesse mundo como se fosse um paraíso? As pessoas ficam querendo viver nesse mundo, achando que não vão ter problemas. Quando tem problemas, ficam chateadas com Deus. Quem disse para você que esse mundo é um paraíso? Quem disse que esse mundo é um ambiente perfeito? Esse mundo é um ambiente contaminado pelo pecado e nele existe maldade, existe injustiça, existe imperfeição, existem lutas, existem sofrimentos, existe batalha para conquistar as coisas. Por isso Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Jesus está dizendo assim, eu venci, a vitória é de vocês também, mas não a falta de luta. A vitória é sua, mas não pense que não vai ter luta em algum momento. Então, nunca podemos desistir diante das dificuldades, e foi isso que Deus fez questão de frisar para Daniel. Quarto ensino que nós temos aqui sobre o caminho de um homem com Deus, é que aquele que anda com Deus sabe que o descanso será no futuro. Repita comigo, o descanso será no futuro. Olha só o que Deus disse para ele. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim.
pois descansarás. Haverá um momento de descanso, amém? Haverá um momento de ausência de lutas. Mas Daniel tinha que saber que a ausência de lutas, que o descanso perfeito seria só na eternidade. Lá não tem notícia ruim, não tem problema, não tem dificuldade, lá acabou. O Apocalipse termina dizendo que Deus vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima. Naquele momento, acabou a luta. É partir para o abraço, como se diz. É viver na glória de Deus. É contemplar ao Senhor. É viver a plenitude do que Deus tem para a gente. O diabo derrotado, jogado lá no inferno, para sempre. O pecado extirpado. Nós com o corpo glorificado. Você não vai ter que lutar mais contra tentações, contra nada. Você não vai ver as coisas como um enigma, vendo por espelho, uma névoa. Você vai ver face a face ao Senhor. Mas o que é que Deus está dizendo para ele? Filho, há um descanso, mas esse descanso é no futuro. Não espere descanso agora. Não espere ausência de lutas agora. Seja perseverante. Vá até o fim. Mas alimente o seu coração com a alegria de saber que há um descanso sim. Há um momento em que toda a luta cessa, mas não é agora, é para o futuro. Nós precisamos entender isso, precisamos saber que enquanto estamos aqui, estamos enfrentando as dificuldades. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do maligno. Nós também temos que andar nesse mundo, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, entendendo que temos um chamado, vivemos uma vida diferente, fazendo a vontade de Deus e sabendo que estamos enfrentando lutas, estamos enfrentando desafios, estamos aqui para resistir ao inimigo. E um dia, então, no futuro, nós vamos ter um descanso pleno, vamos estar na presença do Senhor. Amém? Mas não é agora. Eu não posso esperar que nesse mundo eu viva ausência de conflitos, ausência de lutas. Não há maneira de fazer isso. Aquele que assume uma postura com Deus e combate esse mundo, ele vai enfrentar lutas. Aquele que entra no embalo do mundo, enfrenta lutas do mesmo jeito, porque o mundo não vai ser um ambiente agradável para ele vai ser tragado pelo mundo. Então, de toda maneira, há luta. A diferença é a seguinte: estou enfrentando ou estou só apanhando? Se eu estou enfrentando, estou vencendo com Jesus e sei que no final haverá um descanso. Enfrenta, isso tem que ser uma alegria, um renovo para nós. Sabe, a gente é tão materialista hoje em dia, a gente é tão focado no mundo, que às vezes a gente não percebe que isso é uma palavra de conforto, de ânimo. Tem gente que quando ouve essa palavra fala assim: pastor, só no futuro então que vai ter descanso? Eu não quero assim, eu queria agora. Porque a gente só valoriza as coisas desse mundo, isso é uma visão carnal. A gente perdeu a visão do céu, a visão da eternidade, a visão da glória de Deus, e a gente acha que isso já não anima a gente. A gente quer saber se vai pagar minha conta da semana que vem ou não. Vai resolver meu problema dessa semana ou não. E quando a gente lê um texto como esse, em que Deus, para animar Daniel a ser perseverante até o fim, disse assim: Daniel, fica firme, você vai enfrentar a luta, mas no final tem um descanso. Para a gente parece que não surte o mesmo efeito. Porque nossa visão já não está mais no céu, nossa visão já não está mais na glória eterna. A gente vive como se nós fôssemos cidadãos desse mundo mesmo. E como se tudo o que nos resta é lutar pela nossa prosperidade, pela nossa comodidade, pelos nossos luxos nesse mundo. Para você é uma alegria, é ânimo saber que há um descanso eterno ou não? Saber que você vai estar na presença do Senhor, todo pecado terminado, toda luta espiritual acabada, e você vai desfrutar de comunhão perfeita com o Senhor. Isso motiva o seu coração ou não? Se não motiva, busque a Deus para saber o que está acontecendo, como é que está a sua visão. E aí volta para o primeiro ponto: tu, porém, você tem que ser diferente desse mundo. Você tem que se animar de saber que tudo que você fizer nesse mundo aqui vai ser bênção no futuro. Amém? E o último ponto fala justamente da recompensa. Quem anda com Deus nesse mundo, prepara-se para receber a recompensa. Deus não disse somente para Daniel que ele ia ter descanso.
Deus disse para Daniel que além do descanso, ele receberia uma recompensa. Veja o que o texto diz. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor? Veja se você entende isso. Você não merecia nada antes de encontrar Jesus, merecia? Você era um pecador. Era ou não era? Você não acha que Jesus te chamou porque você era tão bonitinho que ele não podia ficar sem você no time dele, né? Você sabe que você era um pecador, você não valia nada. Aí, Jesus morreu na cruz por nós. Pagou o preço dos nossos pecados sem eu merecer. É exatamente isso que a Bíblia diz. Que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia glória, não havia beleza nenhuma na gente, não, aos olhos de Deus. Havia pecado. Nós estávamos como ovelhas desgarradas. E aí ele foi, morreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados, fomos salvos, recebemos a graça de Deus, o perdão. Tá bom? Estava bom, claro. Mas Deus disse assim, eu sou tão bom, eu sou tão pleno que eu ainda tenho mais. Além de perdoar, além de te trazer para o reino de Deus, além de te dar o status de filho de Deus, ele diz assim, ainda vou te dar uma herança. Ainda vou te dar um prêmio. Você não vai ter somente descanso, você vai ter um prêmio de Deus. Eu não tenho a menor ideia de como vai ser isso, gente. Mas Deus está dizendo que existe uma recompensa para todo o esforço que você faz pelo reino de Deus nessa terra, amém? Os homens e mulheres de Deus, de verdade, sempre encontraram nisso ânimo. Os cristãos na igreja primitiva morriam cantando. Iam para serem devorados pelos leões, e iam cantando. E foi isso que impactou as pessoas no começo. O evangelho cresceu, porque quanto mais perseguia aquele povo, mais eles mostravam a vida de Deus que havia neles. A luta, a perseguição, a dor, só fazia exaltar o quanto eles andavam com Jesus. Era tão vivo aquele negócio, era tão próximo de Deus, era tão cheio do Espírito, que até na hora que eles iam matar os cristãos, eles viam os caras cantando e não desistiam, não negavam a Jesus por nada, nem para defender a própria vida. E isso impactava as pessoas. O próprio apóstolo Paulo, com certeza, foi muito impactado por isso, porque ele perseguiu cristãos e viu como é que eles morriam glorificando a Deus. E ele acabou se convertendo. Então, as lutas não são nada perto daquilo que nós temos diante de Deus. Homens e mulheres que viveram realmente com Deus, que consagraram sua vida a Deus, que fizeram diferença nesse mundo, foram pessoas que sabiam que ainda que tivessem que abrir mão de alguma coisa aqui, ainda que tivessem que fazer algum sacrifício por amor a Deus aqui, eles tinham uma recompensa eterna. E valia a pena realmente dedicar a sua vida ao Senhor aqui. Vale a pena abrir mão de qualquer coisa. Se você precisar abrir mão de alguma coisa para servir a Deus, abra mão. Se você precisar se sacrificar, se dedicar, fazer algo para Deus, faça, porque vale a pena. Há uma recompensa, e uma recompensa que não se esvazia, que não acaba, uma recompensa eterna. Há um texto na Bíblia que diz que nós temos uma coroa imarcessível. E aí, quando eu li isso, eu fui procurar no dicionário, porque eu não tinha a menor ideia do que é imarcessível. E eu já perguntei várias vezes na aula da escola de mestres, quando eu estou dando aula, eu pergunto, nunca encontrei uma pessoa que soubesse o que é imarcessível. Aí eu fui no dicionário. Sabe o que é? É algo que não se degrada, não perde valor. Amém? A herança que Deus tem para nós nos céus é algo que não pode ser roubado, não envelhece, não se desgasta, não desvaloriza. Sabe, tudo nesse mundo desgasta. Eu me lembro, quando eu casei, essa aliança brilhava muito. Hoje já está meio opaca, precisa mandar polir, né, para voltar o brilho. É desse mundo esse ouro. A herança que você tem lá nos céus não se desgasta, não perde nada em valor. O diabo
zanza para lá e para cá, tentando contra a sua vida, mas aquilo que Deus tem para você, a herança eterna, que vem do Senhor, é graça de Deus para as nossas vidas, ninguém pode tocar, ninguém consegue roubar alguma coisa daquilo que está diante do Senhor. O diabo pode, de alguma maneira, roubar alguma coisa desse mundo aqui na sua vida. Todo mundo, de alguma maneira, em algum momento, perdeu alguma coisa. Pode ter, no meio das lutas, tomado alguma pancada do diabo aí. Mas a herança eterna que Deus preparou para nós, essa é intocável. O diabo não pode fazer nada para destruir isso. E está à sua espera na eternidade. Eu não posso perder a visão da eternidade. Porque se eu perder a visão da eternidade, onde é que eu vou encontrar ânimo? Nas circunstâncias do mundo? Na economia do país? É isso que vai me dar ânimo? Não. O que me dá ânimo é saber que Deus tem um plano para a minha vida, que eu sirvo a Deus, que esse plano é um plano diferente. Para mim, Deus diz assim, tu porém. E esse plano diferente é um plano em que Ele me incluiu, para que eu o sirva. Deus tem propósitos pessoais para a minha vida, e Ele quer que eu seja perseverante, e no final, eu tenho não somente o descanso, mas eu tenho um prêmio, eu tenho uma recompensa. Sabe por que você tem uma recompensa? A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que Jesus, como Filho de Deus, fiel, conquistou, é herança nossa. Ele fez o trabalho, mas a herança é minha também. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Não depende do que eu sou, do que eu faço, não depende do meu mérito. Deus fez o trabalho e conquistou para mim uma bênção eterna. Amém? Então, eu queria orar pela sua vida nesse momento. Quero que você abaixe sua cabeça um instante, ore. Gostaria que a equipe de louvor viesse aqui à frente. Todos nós, mesmo que não tenhamos uma visão tão tremenda como a que Daniel teve, mesmo que você não veja todos os conflitos dos séculos futuros, como ele viu, nós somos impactados pela grandiosidade das coisas desse mundo, a grandiosidade dos conflitos, as preocupações, as notícias muitas vezes inquietantes, o medo do futuro, a situação que o mundo está, todas essas coisas de alguma maneira afetam a nossa vida do ponto de vista natural. Mas o que Deus está dizendo para cada um de nós nessa manhã, é tu, porém, segue o teu caminho até o final, pois no final descansarás e te levantarás para receber a tua herança. Deus está dizendo para cada um de nós que Ele tem um chamado pessoal para as nossas vidas. Ele quer se manifestar nas nossas vidas, que a nossa vida seja marcada pela presença de Deus. A única coisa que vale a pena mesmo nesse mundo é viver uma vida que manifeste a presença de Deus em nós. E talvez muitos de nós aqui estejamos vivendo uma vida num padrão muito inferior, somente buscando a Deus para resolver problemas, somente buscando a Deus para solucionar o problema da semana que vem. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Ele quer ser Senhor mesmo, Senhor de todos os momentos, de todos os dias. Ele tem um plano que vale para todas as etapas da nossa vida. Para o momento que você está vivendo hoje, para o seu futuro. Você é um servo de Deus nesse mundo, você é uma serva de Deus nesse mundo. É isso que faz a nossa vida valer a pena. E saber que além de tudo, depois de tudo que vivemos e experimentamos de Deus nesse mundo aqui, ainda temos uma herança eterna diante do Senhor. Então eu quero fazer um desafio para você, para que você coloque sua vida diante do Senhor. Talvez você realmente esteja vivendo como crendo que Jesus perdoou a sua vida, crendo que Deus é bom, mas esteja muito longe de ser um servo de Deus no sentido dessa palavra. Talvez alguns de nós aqui tenhamos desanimado em um momento. Talvez você esteja como aquele rapaz que eu citei, que todos os dias trazia alguém para Jesus e de repente parou. Talvez o seu chamado específico não fosse de um evangelista, mas em outras áreas você já viveu coisas boas de Deus e perdeu aquela dinâmica, aquele momento de presença de Deus na sua vida. Talvez você já tenha vivido momentos em que você orava muito e você sentia a presença de Deus e hoje você está se sentindo frio.
seja qual for a situação, hoje você precisa ser lembrado por Deus que Ele tem um plano pessoal, tem teu nome nessa história, e esse plano é até o fim. Enquanto você estiver nesse mundo aqui, você tem que glorificar a Deus com a tua vida. Deus tem projetos e planos para a tua vida. Você não pode desistir no meio do caminho, você não pode perder a visão diante das dificuldades. Depois de tudo que Deus mostrou para Daniel, ele voltou para ele e disse assim: filho, eu tenho um plano para a tua vida. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Tem uma herança, tem um prêmio para você. Fique firme, estou esperando por você aqui. E estou contigo enquanto você enfrenta as suas lutas. Então eu quero desafiar você hoje a realmente consagrar a sua vida a Deus. Viver um novo tempo na tua vida. Talvez você esteja até dizendo assim: pastor, mas eu nunca nem comecei isso de fato. Eu nunca vivi de fato essas coisas. Coloque sua vida diante do Senhor e Deus vai te dar o empurrão que você necessita. Deus vai começar a operar na tua vida e usar a tua vida.